Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça insondável e a paz que excede todo o entendimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam derramadas sobre cada um de vocês neste momento. É com um coração que reconhece a realidade de um combate invisível, mas tão real quanto o ar que respiramos, que me apresento diante de vocês hoje. Muitos de vocês, talvez sem discernir plenamente, estão experimentando sinais, sintomas e sensações que não são meramente naturais. Existe uma batalha espiritual em curso, e o inimigo, astuto e persistente, busca roubar, matar e destruir a sua paz, a sua alegria, a sua fé e o seu propósito. Você já se perguntou, por que me sinto tão esgotado? Por que a tristeza me consome? Sem razão aparente? Por que as coisas dão errado repetidamente, mesmo com todo o meu esforço? Por que me sinto tão confuso, irritado ou sem motivação? Essas e outras experiências podem ser mais do que simples desafios da vida. Podem ser sinais claros de influências espirituais negativas, ataques sutis ou diretos do reino das trevas contra a sua alma, sua mente, seu corpo e sua vida. A Bíblia nos revela que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Mas a boa notícia é que não estamos desamparados. Deus, em sua infinita misericórdia e poder, nos deu as armas e a autoridade para enfrentar e vencer essa guerra invisível. A oração de libertação e proteção é uma dessas armas mais poderosas, capaz de transformar sua vida, restaurar sua paz e blindar sua alma contra as investidas do inimigo. Se você está experimentando esses sinais e anseia por identificar e compreender os ataques espirituais que você está enfrentando, preparar-se com sinceridade e fé para uma oração que realmente liberta, fazer uma oração urgente, poderosa e eficaz de libertação e proteção espiritual, reforçar sua conexão espiritual com Deus, blindando-se diariamente contra o mal. Então, este ensinamento é para você. Se você deseja que cada área da sua vida, que precisa de libertação e proteção, seja tocada pelo poder de Deus, você está no lugar certo. Para você que anseia por entender, por se capacitar, e, acima de tudo, por ver a sua vida transformada por um encontro genuíno com o Criador que liberta e protege. Eu tenho uma palavra de vida, de revelação e de poder diretamente do coração do nosso Deus. Ele, o Deus que conhece cada seta do inimigo, que nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e que nos capacita para toda boa obra. Não apenas nos revela a realidade da batalha, mas nos convida a uma jornada de fé que culminará na quebra de toda a cadeia, na anulação de toda obra maligna e na manifestação do seu poder e da sua glória em nossas vidas. A sua palavra é a própria verdade, e nela ele nos garante que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Efésios 6. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esta não é uma promessa vazia, não é uma ilusão, é a declaração de uma verdade divina, imutável, que pulsa no coração do próprio Criador. A libertação e proteção espiritual não são uma fórmula mágica, mas um alinhamento profundo com os princípios divinos, uma fé que compreende e ativa a prontidão de Deus para se revelar, intervir e cumprir sua própria palavra àqueles que o buscam com diligência, fé e autoridade. Hoje, vamos desvendar esse poder. Que esta verdade fundamental penetre em cada fibra do seu ser neste momento. Que ela dissipe o peso e a confusão e acenda em você a chama da fé para uma nova dimensão de coragem, de paz e de propósito através da poderosa obra de Cristo. Você não está orando em vão. O Espírito Santo é o seu guia, o seu consolador, o seu mestre. O seu anseio já chegou aos ouvidos do Deus Altíssimo, e ele já está em movimento para realizar o extraordinário em sua vida, manifestar o seu poder e a sua glória, quebrando toda a cadeia e te levando à plenitude da liberdade e da proteção divina. Amém. Meus amados, a vida cristã é uma jornada de fé, mas também de batalha. A Bíblia é clara ao afirmar que temos um inimigo espiritual que busca incessantemente a nossa ruína. No entanto, ela também nos garante que, em Cristo, somos mais que vencedores.
Para viver essa vitória, precisamos compreender a natureza do combate e as armas que nos foram dadas. Muitos ignoram ou subestimam a existência de uma dimensão espiritual de conflito. Isso é perigoso, pois o inimigo age com mais liberdade. Quando não é reconhecido, o inimigo e seus agentes, Satanás, o diabo, o adversário principal, acusador, mentiroso e pai da mentira, João 8. Apocalipse 12. Seu objetivo é roubar, matar e destruir, João 10. Demônios, espíritos malignos, forças malignas que operam sob a liderança de Satanás, buscando oprimir, tentar, enganar e afligir a humanidade. Principados e potestades, termos que se referem a categorias de seres espirituais malignos, que exercem domínio em esferas específicas e influenciam sistemas e estruturas no mundo, Efésios 6. Não é física, mas espiritual, Efésios 6. Isso significa que as armas para lutar não são materiais. É uma batalha por mentes, corações, destinos e territórios espirituais. Colossenses 2. Na cruz, Jesus despojou os principados e potestades, os exibiu publicamente e triunfou sobre eles. A vitória já foi conquistada. Nossa batalha é para fazer valer essa vitória. João 16. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É crucial discernir quando uma dificuldade é natural ou quando há uma influência espiritual negativa em ação. Os sinais podem ser sutis e variados. Sinais no âmbito mental: pensamentos obsessivos e intrusivos, pensamentos repetitivos de condenação, culpa, medo, morte, suicídio ou autopiedade que não conseguem ser controlados e parecem não vir de você. Confusão mental, dificuldade de concentração, de clareza de ideias, de tomar decisões simples. Sensação de névoa mental, esquecimento excessivo, dificuldade anormal para reter informações ou lembrar de coisas importantes. Vozes e sugestões, ouvir vozes internas que o desanimam, acusam, tentam ou levam ao desespero. Não confundir com esquizofrenia, que requer acompanhamento médico. Dúvidas constantes, dúvidas excessivas sobre Deus, sua fé, seu valor, seu chamado, que geram incredulidade e questionamento de verdades estabelecidas. Sinais no âmbito emocional: tristeza profunda e depressão prolongada, sentimento de melancolia, desânimo, desesperança que não passa, mesmo sem motivo aparente, ansiedade e pânico inexplicáveis, ataques de ansiedade, medo irracional, sensação de que algo ruim vai acontecer, que roubam a paz, ira e irritabilidade excessivas, explosões de raiva, impaciência, intolerância, agressividade que são desproporcionais à situação, apatia e desmotivação, falta de interesse por coisas que antes lhe davam prazer, perda de propósito, letargia espiritual, incapacidade de perdoar, dificuldade persistente em liberar perdão ou em receber perdão, amargura e ressentimento crônicos, medo paralisante, medo do futuro, de pessoas, do desconhecido, de compromissos, que impede o avanço. Sinais no âmbito físico: esgotamento físico constante, fadiga extrema e inexplicável, mesmo após descanso. Doenças recorrentes ou de difícil diagnóstico, problemas de saúde que não respondem a tratamentos convencionais, ou que médicos não conseguem diagnosticar. Dores crônicas, dores persistentes em várias partes do corpo sem causa médica aparente. Distúrbios do sono, insônia, pesadelos recorrentes, terror noturno, sensação de opressão durante o sono. Comportamentos compulsivos, vícios, álcool, drogas, pornografia, comida, compulsões, roer unhas, puxar cabelo que são difíceis de largar. Sinais no âmbito relacional: conflitos constantes, dificuldade de manter relacionamentos saudáveis, brigas repetitivas com familiares e amigos, rejeição e abandono, sentimentos intensos de rejeição, ou de ser abandonado por pessoas importantes. Isolamento e solidão, desejo de se afastar das pessoas, de se isolar, mesmo quando sente necessidade de companhia. Desconfiança excessiva, dificuldade de confiar nos outros, paranoia, sensação de que todos estão contra você. Sinais no âmbito financeiro: perdas financeiras inexplicáveis, dinheiro que escorre pelas mãos, perdas constantes, gastos inesperados, dívidas crescentes sem razão aparente, bloqueios para prosperar,
dificuldade de conseguir um emprego, de manter-se nele, de ter sucesso em empreendimentos, mesmo com esforço e dedicação, escassez crônica, sensação de que nunca há o suficiente, mesmo com entradas de dinheiro, sinais no âmbito espiritual, secura espiritual, dificuldade de orar, ler a Bíblia, sentir a presença de Deus, louvar, sensação de que Deus está distante, ataques à fé, dúvidas intensas sobre a existência de Deus, a veracidade da Bíblia, a salvação, vontade de desistir da fé, desejo de abandonar a igreja, o relacionamento com Deus, as práticas espirituais, atração por ocultismo, pecado, tentação forte e persistente a práticas ocultistas, horóscopo, cartomancia, etc. ou a pecados graves. Sensação de peso, presença, sentir uma presença maligna no ambiente ou sobre si. Um peso espiritual, calafrios ou arrepios sem causa física. Sonhos perturbadores, pesadelos recorrentes com perseguições, mortes, figuras demoníacas, ambientes sujos ou assustadores. Atenção, é crucial discernir. Muitos desses sintomas podem ter causas naturais, médicas, psicológicas, circunstanciais e devem ser investigados por profissionais. A oração não substitui a medicina, mas a complementa. No entanto, quando a persistência é inexplicável, padrões recorrentes ou uma atmosfera de opressão, a dimensão espiritual deve ser considerada seriamente. A armadura de Deus e a autoridade do crente, sua posição em Cristo Deus, não nos deixou desamparados nesta batalha. Ele nos equipou com tudo o que precisamos. Efésios 6, a armadura completa de Deus, cinturão da verdade, combater a mentira do inimigo com a verdade de Cristo, couraça da justiça, viver uma vida reta, e confiar na justiça imputada de Cristo, calçados da prontidão do Evangelho da paz, estar sempre pronto para levar a mensagem de Cristo, que esmaga o inimigo, escudo da fé, apagar os dardos inflamados do maligno. A fé nas promessas de Deus é nossa maior defesa. Capacete da salvação, proteger a mente com a certeza da salvação em Cristo. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva para desmascarar e destruir as obras do inimigo. Oração, mencionada como parte essencial da armadura, uma comunicação constante com o Comandante Supremo. A autoridade do crente em Jesus. Lucas 10, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus delegou sua autoridade aos seus discípulos. Marcos 16, os sinais que seguirão aos que creem incluem expulsar demônios, em nome de Jesus. Não é nossa própria força ou santidade, mas a autoridade que reside no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo que habita em nós. Preparação para a oração de libertação e proteção. Sinceridade e fé. Uma oração eficaz não é feita de qualquer maneira. Ela requer preparação do coração, sinceridade e humildade, reconhecer a necessidade, admitir que você precisa de libertação e que há influências agindo. Coração contrito, aproximar-se de Deus com humildade e dependência, não com exigências. Arrependimento e confissão. 1 João 1, pecados conhecidos, confessar a Deus todo pecado que vier à mente, pedindo perdão. O pecado abre portas para o inimigo. Pecados desconhecidos, pedir ao Espírito Santo para revelar qualquer pecado oculto ou área de desobediência. Arrependimento genuíno, uma mudança de mente e atitude, o desejo de abandonar o pecado e andar em santidade. Perdão. Mateus 6, liberar perdão, perdoar sinceramente a todos que o ofenderam, magoaram ou feriram. A falta de perdão é uma das maiores fortalezas do inimigo na vida de um crente. Pedir perdão. Se você ofendeu alguém, peça perdão. Se não for possível diretamente, peça a Deus. Perdoar a si mesmo, liberar-se da culpa e condenação do passado, crendo no perdão de Cristo. Renúncia e quebra de pactos, maldições, renunciar a envolvimentos anteriores, verbalmente renunciar a qualquer envolvimento passado com ocultismo, espiritismo, idolatria, feitiçaria, bruxaria, horóscopo, adivinhação, nova era, ou qualquer prática contrária à palavra de Deus. Se houve objetos ligados a isso, destruí-los. Quebrar maldições geracionais, identificar e quebrar maldições familiares no nome de Jesus, doenças, vícios, padrões de fracasso, etc. Declarando a libertação conquistada na cruz. Gálatas 3, 13-14.
Ativar a fé, crer na obra de Cristo, confiar que Jesus já venceu o inimigo, e que você tem autoridade em seu nome. Crer na palavra de Deus, basear sua oração nas promessas e verdades da Bíblia. Crer no poder do Espírito Santo, saber que é o Espírito quem opera a libertação. A oração de libertação não é um pedido passivo. É uma declaração ativa de autoridade. Oração de comando. Em nome de Jesus, você não pede ao demônio para ir. Você ordena que ele vá. Você não pede para a influência negativa sair. Você a repreende e a expulsa. Declaração profética. Declare quem você é em Cristo, as promessas de Deus e a vitória já conquistada. Baseada na palavra, use versículos bíblicos relevantes para sustentar sua oração e declaração. A libertação é um ponto de partida. Manter-se livre e protegido exige uma vida espiritual consistente. Alimentação da palavra de Deus, leitura e meditação diária. A palavra de Deus é alimento para a alma e espada contra o inimigo. Mateus 4:4. Efésios 6:17. Memorização. Ter a palavra no coração para usá-la em momentos de ataque. Vida de oração contínua, oração pessoal, diálogo constante com Deus, adoração, confissão, intercessão, vigilância em oração, estar sempre alerta e orando para não cair em tentação. Mateus 2:6-41. Louvor e adoração. Arma de guerra espiritual. O louvor confunde o inimigo e libera a presença de Deus. 2 Crônicas 20:22. Expressão de fé. Louvar a Deus mesmo em meio à dificuldade fortalece a fé. Comunhão e serviço. Corpo de Cristo. Estar integrado a uma igreja local, buscando o apoio de irmãos e líderes espirituais. Hebreus 10:25. A unidade é força. Serviço. Engajar-se no serviço a Deus e ao próximo. Isso tira o foco de si mesmo e fortalece o espírito. Gratidão. 1 Tessalonicenses 5:18. Atitude de coração. Ser grato em todas as circunstâncias, pois a gratidão reconhece a soberania e a bondade de Deus. Antídoto contra o inimigo. A murmuração e a ingratidão são portas para o desânimo. A gratidão as fecha. Santidade e obediência, fechando portas, viver uma vida de santidade e obediência a Deus, pois o pecado abre brechas para o inimigo. Consagração, dedicar-se continuamente a Deus em todas as áreas da vida. Exemplos bíblicos de libertação e proteção. A Bíblia está repleta de histórias de libertação e proteção divina, que servem como prova do poder de Deus. Jesus expulsando demônios, inúmeros exemplos nos evangelhos. Endemoninhado gadareno em Marcos 5. O menino lunático em Mateus 17. Jesus demonstrou total autoridade sobre as forças das trevas. Pedro na prisão. Atos 12, libertado por um anjo em resposta à oração da igreja, quebrando cadeias e portas. Paulo e Silas na prisão. Atos 16, libertados por um terremoto após orarem e louvarem a Deus em correntes. O povo de Israel no Êxodo, protegido por uma nuvem de dia e coluna de fogo à noite, e livrado do Egito pelo poder de Deus. Davi contra Golias. 1 Samuel 17, protegido por Deus e capacitado a vencer um gigante. Meus amados, a libertação e a proteção espiritual são realidades para o crente em Cristo Jesus. Não há cadeia forte demais, não há influência maligna poderosa demais que o nome de Jesus não possa quebrar e dissipar. Erga sua voz, creia na palavra de Deus, e receba a liberdade e a proteção plena que Jesus já conquistou para você. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, depois de termos mergulhado tão profundamente na realidade da batalha espiritual, de compreendermos os sinais das influências negativas, e de desvendarmos o poder e a autoridade que temos em Cristo, chegamos ao momento mais crucial e poderoso da nossa comunhão, o momento da oração. Este não é apenas um momento de súplica, é um ato de profunda fé, de total rendição à vontade divina, de santa ousadia, e de ativação profética da libertação e da proteção que Jesus já conquistou para nós. Este clamor que vamos levantar agora não é apenas a expressão individual de um coração que busca alívio. Ele é um clamor unificado, um brado que se eleva em uníssono ao trono da graça, em favor de cada alma que se sente oprimida, atacada, ou em necessidade de blindagem espiritual. Nós nos unimos em fé, e a palavra do Senhor nos assegura em Mateus 18, também vós digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus.
Quão mais poderoso é quando uma multidão de corações, cheios de fome e sede por liberdade, arrependimento e um desejo sincero de experimentar o sobrenatural, se une em um mesmo propósito, em um mesmo clamor, pela manifestação imediata do poder do Deus vivo. Hoje, nossa oração não será um murmúrio de desespero, mas um grito de fé e autoridade, que libera o poder de Deus para quebrar toda a cadeia e nos envolver em sua proteção. É uma declaração profética de que Deus, o grande guerreiro, está pronto para agir, para manifestar sua glória, para responder aos seus filhos, que o buscam com um coração quebrantado e uma fé inabalável. É uma ativação dos princípios de preparação, autoridade e perseverança que acabamos de desvendar. Vamos juntos, agora, com reverência e santa ousadia, com um coração quebrantado, uma fé renovada e um espírito sedento por ver a glória de Deus, levantar nossas vozes, nossos corações e nossas almas ao trono da graça. Vamos clamar com a certeza inabalável de que o nosso Deus ouve o clamor dos seus filhos, e que Ele é um Deus que responde, que age, que intervém, e que quebra todo jugo em resposta à nossa oração de libertação e proteção. Inclinemos nossas cabeças, fechemos nós os olhos, e abramos nossos corações e espíritos neste momento sagrado de rendição, equipagem e comunhão sobrenatural. Senhor meu Deus e meu Pai, eterno e glorioso, Tu és o Deus que peleja por nós, o nosso escudo e fortaleza, o nosso refúgio e o nosso libertador. Nós te adoramos, ó Deus, por quem Tu és. Tu és o Deus que nos equipa com toda a armadura para que possamos resistir no dia mau e ficar firmes, como nos ensina Efésios 6. A Tua palavra é a nossa estratégia, o Teu Espírito é o nosso guia. E em Ti confiamos plenamente, e com um clamor pela manifestação do Teu poder para nos libertar e nos proteger de toda influência espiritual negativa. Neste momento, Pai, com corações abertos e espíritos cheios de expectativa, nós nos apresentamos diante de Ti, aqui, neste altar de consagração e busca por libertação e proteção. Nós Te buscamos, Senhor, com fé, arrependimento e um profundo desejo de nos alinharmos completamente à Tua vontade, para que a Tua glória e o Teu poder se manifestem agora em nossas vidas, e os Teus propósitos se cumpram. Pai Santo e Justo, Tu és o Deus que perdoa nossos pecados, e nos limpa de toda injustiça, como diz em 1 João 1:9. Reconhecemos que muitas vezes, por ignorância ou deliberadamente, pecamos contra Ti, abrindo portas e dando legalidade para o inimigo em nossas vidas. Nós nos arrependemos agora, profunda e sinceramente, de todo pecado conhecido e desconhecido, de toda desobediência, de toda falta de fé, de toda murmuração, de toda atitude, palavra ou pensamento que nos afastou da Tua vontade e nos colocou sob jugo. Perdoa-nos, Senhor, por todo adultério, fornicação, mentira, engano, orgulho, inveja, ira, falta de perdão, vício se houver um específico, confesse-o agora, Senhor. Pai, clamamos pelo sangue precioso e purificador de Jesus Cristo, para nos lavar, para nos tornar mais brancos que a neve, para nos limpar de toda iniquidade, e para fechar toda porta que o pecado abriu. Que toda culpa, toda condenação, todo peso do pecado seja removido pelo poder do Teu Espírito Santo agora, neste instante. Nós Te pedimos perdão e declaramos: somos perdoados, purificados e restaurados pela Tua graça. Consagramos este momento a Ti, Senhor. Que o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito estejam limpos e livres para Te servir. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, o nosso exemplo de perdão, Tu nos ensinas a perdoar nossos irmãos de coração, como diz em Mateus 6:14-15. Reconhecemos que a falta de perdão nos aprisiona, e dá legalidade ao inimigo para nos atormentar. Nós nos arrependemos agora de toda mágoa guardada, todo rancor, toda amargura, todo ressentimento contra aqueles que nos feriram, ofenderam ou injustiçaram. Pai, neste momento de oração, no poder do Teu Espírito Santo, nós liberamos perdão total e incondicional a nomear pessoas que precisam ser perdoadas. Eu escolho perdoar, Senhor, mesmo que minhas emoções ainda lutem. Perdoamos também a nós mesmos por falhas e erros passados, e pedimos perdão a Ti e a quem quer que tenhamos ofendido. Que toda raiz de amargura seja arrancada do nosso coração. Agora, em nome de Jesus, enche-nos do Teu amor e da Tua paz, para que possamos viver em liberdade e com o coração purificado. Em nome de Jesus, amém.
Pai da verdade e da luz, tu nos chamas a viver na luz, e a não ter comunhão com as obras infrutíferas das trevas, como dizem Efésios 5:11. Reconhecemos que, por ignorância ou engano, podemos ter nos envolvido com práticas que abriram portas para influências malignas. Nós nos arrependemos agora de todo e qualquer envolvimento com ocultismo, espiritismo, idolatria, feitiçaria, bruxaria, macumba, adivinhação, horóscopo, cartomancia, astrologia, nova era, superstições, objetos amaldiçoados ou qualquer forma de pecado que nos conectou às trevas. Senhor, neste momento, com toda a nossa vontade no poder do nome de Jesus, nós renunciamos a todo e qualquer envolvimento, pacto, juramento ou aliança feita com o reino das trevas. Que toda porta aberta por essas práticas seja fechada e selada agora, pelo sangue de Jesus. Ordenamos que todo espírito maligno que ganhou legalidade através desses envolvimentos seja quebrado, repreendido e expulso da nossa vida agora, em nome de Jesus. Declaramos que somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo e que não temos parte com as trevas. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, nosso Redentor, tu nos redimiste da maldição da lei, fazendo-te maldição por nós, como diz em Gálatas 13:13. Reconhecemos que padrões de pecado, doença, pobreza, vícios, divórcio e outros sofrimentos podem se repetir em nossa linhagem familiar. Nós nos arrependemos agora de toda a aceitação dessas maldições, como se fossem um destino inevitável, de toda a incredulidade na tua obra redentora. Pai, neste momento de oração, no poder do nome de Jesus, e pelo poder do teu sangue, nós quebramos toda e qualquer maldição geracional, sobre a nossa vida, e sobre a vida da nossa família. Que toda a herança de nomear maldições específicas, alcoolismo, doenças hereditárias, loucura, falência, divórcio, morte prematura, etc., seja completamente quebrada, anulada e desfeita agora, em nome de Jesus. Declaramos que somos uma nova criação em Cristo, e que toda maldição hereditária perdeu o seu poder sobre nós. Que a bênção de Abraão, a bênção do Senhor, nos alcance e nos abençoe em todas as áreas. Em nome de Jesus, amém. Pai da paz e da luz, tu nos deste a mente de Cristo, e um espírito de poder, amor e equilíbrio, como diz em 2 Timóteo 1:7. Reconhecemos que o inimigo ataca nossa mente com pensamentos de medo, ansiedade, condenação, confusão e obsessão. Nós nos arrependemos agora de toda a aceitação desses pensamentos, de toda a falta de vigilância sobre nossa mente, de toda a permissão para que as trevas dominassem nossos pensamentos. Senhor, neste momento de oração, com a tua palavra como espada, nós ordenamos que todo ataque mental seja quebrado e dissipado, que todo espírito de confusão, de opressão mental, de dúvida, de incredulidade, de medo paralisante, de ansiedade excessiva, de pensamentos intrusivos, de pensamentos de morte, de suicídio, de condenação, de culpa, seja repreendido e expulso da nossa mente agora, em nome de Jesus. Declaro que a mente de Cristo está em mim, que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos, que toda fortaleza mental seja derrubada pela verdade da tua palavra, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus de todo consolo e alegria, tu és o Deus que enxuga toda lágrima, e nos dá alegria em vez de tristeza, como diz em Isaías 61:3. Reconhecemos que o inimigo busca nos oprimir emocionalmente, roubando nossa paz e nosso gozo. Nós nos arrependemos agora de toda entrega ao desânimo, de toda murmuração, de toda atitude que permitiu a tristeza ou a ira nos dominar. Senhor, neste momento de oração, com o poder do teu Espírito Santo, nós ordenamos a libertação de toda opressão emocional. Que todo espírito de tristeza profunda, de depressão, de melancolia, de ira descontrolada, de amargura, de ressentimento, de desânimo, de apatia, de desesperança, de rejeição, de autopiedade, seja quebrado, repreendido e expulso da nossa alma agora, em nome de Jesus. Enche-nos da tua alegria, Senhor, pois a tua alegria é a nossa força. Restaura em nós o gozo da tua salvação. Que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio transborde em nossas emoções. Em nome de Jesus, amém.
Senhor Jesus, o grande médico, pelas tuas pisaduras fomos sarados, como diz em Isaías 53, 5 e 1 Pedro 2 e 24. Reconhecemos que algumas enfermidades podem ter raiz espiritual, sendo instrumentos do inimigo para nos enfraquecer e destruir. Nós nos arrependemos agora de toda incredulidade em teu poder de curar, de toda conformidade com a doença, de toda aceitação da enfermidade como nosso destino. Pai, neste momento de oração, no poder do nome de Jesus, e pelo poder do teu sangue, nós ordenamos a cura e libertação de toda enfermidade de origem espiritual. Que toda dor inexplicável, toda doença crônica sem diagnóstico, toda fraqueza física, todo esgotamento inexplicável, toda aflição no corpo que é obra do inimigo, nomear, se houver, fibromialgia, enxaqueca crônica, etc., seja quebrada e removida da nossa vida agora, em nome de Jesus. Declaramos a tua cura divina em nosso corpo. Que a saúde e o vigor do Senhor sejam restaurados em cada célula, em cada órgão, em cada sistema do nosso ser. Que a nossa vida física glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, o grande libertador, tu nos libertaste do poder do pecado e da morte, como diz em Romanos 8, 2. Reconhecemos que vícios e compulsões podem nos aprisionar, roubando nossa liberdade e dignidade. Nós nos arrependemos agora de toda conformidade com a escravidão do vício, especificar, se for o caso, pornografia, alcoolismo, drogas, jogos de azar, compulsão alimentar, tabagismo, fofoca, mentira compulsiva, etc., de toda aceitação dessas amarras como se fossem invencíveis. Pai, neste momento de oração, com toda a fé e autoridade que nos é concedida em Cristo, nós ordenamos a quebra de toda e qualquer cadeia de vício e compulsão em nossas vidas. Que toda ligadura do pecado, todo hábito destrutivo, toda dependência que nos tem mantido cativos, seja desfeita, quebrada e anulada agora, em nome de Jesus. Declaramos que não somos mais escravos do vício, mas servos da justiça. Liberta-nos, Senhor, para que possamos viver em plena liberdade, e servir-te com um coração livre, e um espírito ousado. Que o Espírito Santo nos dê o poder e o domínio próprio para resistir a toda tentação, e para andar em novidade de vida. Em nome de Jesus, amém. Pai protetor, tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e que nos guardas de todo o mal, como diz em Salmo 91, 2-3. Reconhecemos que vivemos em um mundo de perigos e violência, e que precisamos da tua guarda sobrenatural. Nós nos arrependemos agora de toda negligência em buscar tua proteção, de toda confiança em nossas próprias capacidades, ou na segurança humana. Senhor, neste momento de oração, nós clamamos por tua proteção total contra todo acidente e toda violência. Que todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, toda emboscada do inimigo, todo assalto, roubo, sequestro, atentado, colisão, acidente doméstico ou de trabalho seja desfeito e anulado agora, em nome de Jesus. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, e nos guardem em todos os nossos caminhos. Que nada de mal nos aconteça, nem praga alguma chegue à nossa tenda. Guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Senhor da provisão, tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas, em glória em Cristo Jesus, como diz em Filipenses 4:19. Reconhecemos que o inimigo busca nos prender com escassez e bloquear a nossa prosperidade. Nós nos arrependemos agora de toda murmuração sobre finanças, de toda incredulidade na tua provisão, de todo desvio da tua palavra em relação ao dinheiro. Pai, neste momento de oração, com a tua palavra como fundamento, nós ordenamos a libertação de todo bloqueio e ataque financeiro. Que toda obra do devorador, toda praga financeira, toda perda inexplicável, todo impedimento para o crescimento profissional, todo desemprego prolongado, toda dívida esmagadora, toda escassez crônica seja quebrada, repreendida e anulada agora. Em nome de Jesus, declaramos que as janelas dos céus estão abertas sobre nós, derramando bênçãos sem medida. Declaramos a prosperidade em todas as áreas da nossa vida, o emprego certo, a sabedoria para administrar, o crescimento financeiro, a abundância para abençoar. Que as tuas promessas de provisão se cumpram em nós. Em nome de Jesus, amém.
Deus da família, Tu és o Deus que estabelece o solitário em família, e que guarda o nosso lar, como nos ensina Salmo 68, 6 e 127. 1. Reconhecemos que o inimigo ataca nossos lares e nossas famílias para gerar desunião, brigas e destruição. Nós nos arrependemos agora de toda negligência em orar por nossa família, de toda desunião que abriu portas, de toda falta de fé na Tua proteção sobre os nossos. Senhor, neste momento de oração, nós clamamos pela Tua proteção total sobre o nosso lar e a nossa família. Que todo espírito de briga, de contenda, de divórcio, de vício, de rebelião, de idolatria, de doença, de acidentes, de má influência, que o inimigo tentar lançar sobre a nossa casa e sobre nomear membros da família seja repreendido, anulado e expulso agora, em nome de Jesus. Cercamos a nossa casa com o sangue de Jesus. Declaramos que a nossa casa servirá ao Senhor, como diz Josué 2, 4 e 15. Que a Tua paz reine em nosso lar, que o Teu amor una a nossa família, e que a Tua presença seja a nossa guarda e fortaleza. Protege-nos de todo o mal, visível e invisível. Em nome de Jesus. Amém. Pai da sabedoria e do conhecimento, Tu nos dás o discernimento para provar os espíritos, e discernir entre o bem e o mal, como nos ensina João 4, 1. Reconhecemos que o inimigo é astuto, e suas artimanhas são sutis. Nós nos arrependemos agora de toda cegueira espiritual, de toda falta de vigilância, de toda incredulidade na Tua capacidade de nos revelar as estratégias do inimigo. Senhor, neste momento de oração, nós clamamos por um profundo discernimento espiritual, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para reconhecer a origem de todo ataque, seja ele mental, emocional, físico, relacional ou financeiro. Revela-nos toda a obra oculta do inimigo em nossas vidas e ao nosso redor. Dá-nos a capacidade de provar os espíritos, de discernir entre a Tua voz e a voz do adversário. Que nenhuma das suas artimanhas nos engane, mas que possamos estar sempre alertas e prontos para combatê-las com a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, Príncipe da Paz, Tu dás aos Teus amados o sono, como diz em Salmo 127, 2. Reconhecemos que o inimigo pode nos atormentar durante o sono com pesadelos, terror noturno e sonhos perturbadores, roubando nosso descanso. Nós nos arrependemos agora de toda permissão para que as trevas nos atormentassem em nossos sonhos, de toda ansiedade que levamos para a cama. Pai, neste momento de oração, no poder do nome de Jesus, nós ordenamos a libertação de todo espírito que perturba nosso sono. Que todo pesadelo recorrente, todo terror noturno, todo sonho de perseguição, de morte, de impotência, de confusão, de opressão, de figuras malignas, seja quebrado, repreendido e anulado agora, em nome de Jesus. Declaramos que teremos um sono tranquilo e reparador, como nos ensina Provérbios 3 e 24. Que a Tua paz guarde nossa mente e nosso corpo durante o descanso. Envia Teus anjos para acampar ao redor do nosso leito e nos guardar de todo o mal. Que o nosso sono seja abençoado e restaurador, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pai de alegria, a Tua palavra em Neemias 8 e 10 nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Reconhecemos que a opressão e a limitação roubam nossa alegria e nosso vigor espiritual. Nós nos arrependemos agora de toda tristeza excessiva, de todo espírito de lamento, de toda falta de gratidão pelas Tuas bênçãos. Senhor, neste momento de oração, nós clamamos pela ativação da Tua alegria e do Teu gozo em nós. Que todo espírito de tristeza, de luto, de melancolia, de desânimo seja repreendido e expulso agora, em nome de Jesus. Enche-nos da Tua alegria. Senhor, aquela alegria que não depende das circunstâncias, mas que é fruto do Teu Espírito em nós. Que o gozo do Senhor seja a nossa fortaleza, o nosso impulso para viver, para Te louvar e para testemunhar do Teu amor. Que a nossa vida transborde da Tua alegria, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus fiel, Tu és aquele que nos livra de todo o mal e nos guarda em perfeita paz, como diz em Salmo 34, 7. A Tua fidelidade é grande, e as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós nos arrependemos agora de toda murmuração, de toda falta de reconhecimento das Tuas obras em nossa vida, de toda ingratidão que poderia anular as bênçãos.
Pai, neste momento de oração, com um coração transbordando de fé e gratidão, nós te agradecemos por toda a libertação e proteção concedida. Agradecemos porque tu ouviste a nossa oração, porque tu viste o nosso clamor, e porque tu és fiel para responder. Agradecemos porque toda cadeia está quebrada, toda opressão foi removida, toda fortaleza mental está destruída, toda ferida emocional está curada, toda influência destrutiva foi aniquilada. Agradecemos pela tua proteção sobre o nosso corpo, mente, emoções, finanças, relacionamentos, lar e família. Agradecemos pelo teu discernimento, pela tua alegria, e pela paz que excede todo o entendimento. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, o nosso comandante, tu nos das toda a armadura para que possamos resistir no dia mau e ficar firmes, como nos ensina Efésios 6, 13-17. Reconhecemos que a batalha é contínua e que precisamos estar revestidos diariamente. Nós nos arrependemos agora de toda negligência em nos revestir da tua armadura, de toda presunção de que podemos lutar em nossa própria força. Pai, neste momento de oração, eu me revisto de toda a tua armadura para este dia e para todos os dias. Eu coloco o cinturão da verdade, para combater toda mentira do inimigo com a tua verdade. Eu visto a couraça da justiça, para proteger meu coração com a justiça de Cristo e viver em retidão. Eu calço os calçados da prontidão do Evangelho da paz, para levar a tua mensagem e esmagar toda a oposição. Eu levanto o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu coloco o capacete da salvação, para proteger minha mente com a certeza da minha identidade em Cristo, e da tua vitória. E eu empunho a espada do Espírito, que é a tua palavra, para cortar e destruir toda a obra do inimigo. Estou revestido, Senhor, e pronto para lutar a boa batalha da fé, permanecendo firme até o fim. Em nome de Jesus, amém. Pai de santidade, tu nos chamas à santificação, pois sem santidade ninguém te verá, como diz em Hebreus 12:14. Reconhecemos que a santidade e a obediência são chaves para manter a libertação e a proteção. Nós nos arrependemos agora de toda desobediência, de todo apego ao pecado, de toda conformidade com o mundo que poderia abrir novas portas ao inimigo. Senhor, neste momento de oração, nós clamamos por santificação contínua e por um coração obediente à tua voz. Que o teu Espírito Santo nos capacite a viver uma vida que te agrada, a fugir de toda aparência do mal e a andar em retidão. Revela-nos toda a área em nossa vida que precisa ser consagrada a ti. Ajuda-nos a amar a tua palavra e a obedecê-la de todo o coração. Que a nossa vida seja um testemunho da tua santidade, para que nenhuma brecha seja encontrada pelo inimigo. Que sejamos sempre cheios do teu Espírito e da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, pelo teu sangue fomos redimidos e vencemos o inimigo, como diz em Apocalipse 12:11. Reconhecemos que não há poder maior no universo do que o poder do teu sangue. Nós nos arrependemos agora de toda incredulidade, no poder redentor e protetor do teu sangue, de toda negligência em aplicá-lo sobre nossas vidas. Pai, neste momento de oração, com toda a nossa fé, nós ativamos e declaramos o poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha mente, as minhas emoções, o meu corpo físico. Eu aplico o sangue de Jesus sobre o meu lar, a minha família, o meu trabalho, as minhas finanças. Eu aplico o sangue de Jesus sobre todos os meus caminhos, sobre os meus bens, sobre tudo o que sou e tenho. Que o sangue de Jesus crie uma barreira impenetrável contra toda influência espiritual negativa, toda enfermidade, todo acidente, todo ataque do inimigo. Que o sangue de Jesus nos purifique, nos proteja e nos liberte completamente. Em nome de Jesus, amém. Pai Celestial, tu nos dás o teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade e nos capacitar, como diz em Lucas 11:13 e João 16:13. Reconhecemos que a plenitude do Espírito é essencial para uma vida livre, protegida e abundante. Nós nos arrependemos agora de toda resistência ao teu Espírito, de toda tentativa de controlar a nossa própria vida, de toda tristeza que causamos ao teu Espírito. Senhor, neste momento de oração, nós clamamos pela plenitude e pelo transbordar do teu Espírito Santo em nós. Enche-nos, Senhor, com a tua presença, com o teu poder, com o teu amor, com os teus dons e frutos. Que o teu Espírito Santo seja
o nosso guia, o nosso consolador, o nosso defensor e o nosso capacitador. Que Ele nos revele a tua vontade, nos fortaleça para resistir ao inimigo, e nos leve a viver uma vida que te glorifique em tudo. Que a nossa vida seja um templo vivo do Espírito Santo, protegido e capacitado por Ele. Em nome de Jesus, amém. Senhor, Deus fiel, Tu és aquele que cumpre cada promessa da Tua palavra, e que nos garante a vitória em Cristo Jesus, como diz em Romanos 8:37. Reconhecemos que a Tua fidelidade é grande, e que a Tua obra de libertação e proteção é completa. Nós nos arrependemos agora de toda a incredulidade que tentou nos assaltar, de toda dúvida que tentou nos roubar a alegria da Tua promessa, e de toda murmuração que poderia anular a nossa oração. Pai, neste momento de oração, com um coração transbordando de fé e gratidão, nós te agradecemos e declaramos a nossa vitória completa sobre toda influência espiritual negativa. Agradecemos porque Tu ouviste a nossa oração, porque Tu viste o nosso clamor, e porque Tu és fiel para responder. Agradecemos porque a Tua palavra é verdadeira, e porque o Teu poder opera a nossa libertação e proteção total. Nós declaramos que toda cadeia está quebrada, toda opressão foi removida, toda fortaleza mental está destruída, toda ferida emocional está curada, toda influência destrutiva foi aniquilada. Declaramos que temos Tua paz e Tua força, que nosso progresso foi desbloqueado, que temos Tua direção, e que somos protegidos por Ti. Recebemos agora a Tua paz que excede todo entendimento, e a alegria da Tua salvação. Selamos esta oração no sangue de Jesus e em Seu poderoso nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós Te agradecemos, de todo o coração, por este momento tão precioso e transformador de oração, libertação e proteção. Agradecemos por Tua presença gloriosa, por Tua palavra que é vida e luz, por Tua fidelidade em ouvir cada clamor da nossa alma e em agir com poder. Agradecemos por Teres nos revelado a realidade da batalha espiritual, e as armas que nos deste para vencer. Cremos firmemente que, a partir de hoje, a nossa vida não será mais a mesma. Cremos que toda opressão foi quebrada, toda influência negativa foi removida, e que o Teu poder e a Tua glória foram estabelecidos de forma inabalável em nós. Por meio da Tua obra redentora, consagramos a Ti os resultados desta oração. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, resplandecente e contundente do Teu poder para quebrar cadeias, expulsar trevas, restaurar a paz, curar feridas, desbloquear propósitos e nos fazer viver em completa liberdade e proteção, para que outros também sejam inspirados a buscar o Teu rosto e a experimentar a plenitude da Tua presença e do Teu triunfo. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento humano, nos envolva de forma contínua e sobrenatural. Que a Tua alegria seja a nossa força inesgotável, e que a Tua presença seja a nossa constante companheira e nosso porto seguro. Que o poder e a manifestação da Tua glória que recebemos e declaramos hoje se aprofundem, se solidifiquem e se multipliquem infinitamente em cada dia de nossa vida. Nós Te entregamos o controle total de nossas vidas e declaramos que pertencemos única e exclusivamente a Ti, Senhor. Que a nossa vida seja um altar de adoração ininterrupta, e um farol de vitória e glória, para a glória eterna do Teu nome. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, e toda a adoração sejam dados a Ti, ó Deus eterno, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Espírito Santo, nosso Libertador, e o Rei que nos capacita, agora e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, nós oramos, confiamos e declaramos, amém, e amém, e amém. Meus amados irmãos e irmãs, que a presença gloriosa do nosso Deus continue a envolvê-los, a fortalecê-los, e a inundar cada canto de suas vidas com a sua paz, que excede todo o entendimento, e a sua alegria, que é a nossa força inesgotável. Concluímos hoje esta profunda exploração sobre o tema. Está experimentando sinais de influências espirituais negativas? Descubra a oração poderosa de libertação e proteção que pode transformar sua vida, e eu creio, com toda a minha fé, que uma nova dimensão de liberdade, proteção e transformação foi aberta para você. Lembrem-se sempre, a libertação e a proteção espiritual não são eventos isolados, mas uma jornada contínua de vida em Cristo. Não é uma promessa vazia, não é uma teoria,
mas uma verdade que se manifesta em sua vida, quando você se alinha com os princípios divinos, quando crê sem duvidar, quando obedece com prontidão, quando faz do Senhor seu escudo e protetor, e quando confia plena e inabalavelmente em sua capacidade de agir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sua palavra é sim e amém. Se ele prometeu que o Filho nos liberta, verdadeiramente seremos livres. Se ele nos deu poder para pisar sobre toda a força do inimigo, ele o fará, e ele já o fez. Sua fidelidade é maior que qualquer ataque, e seu poder é ilimitado para trazer o rompimento, a transformação e a glória que você precisa. Que a sua vida nunca mais seja a mesma. Que a opressão e a influência negativa sejam substituídas pela paz, pela clareza de propósito e pela alegria que vem de viver na liberdade e na proteção de Cristo. Que cada dia seja uma nova oportunidade de caminhar na autoridade que Ele conquistou para você, vivendo na plenitude do seu poder. Mantenham a chama da fé acesa em seus corações. Continuem a buscar ao Senhor com fervor e paixão, a permanecer firmes na sua palavra, a dedicar-se à oração com honestidade e ousadia, e a viver em santidade e vigilância, pois o poder que Ele oferece é inesgotável e duradouro. Seu testemunho será poderoso, e sua vida se tornará um farol de vitória, de poder e de esperança para muitos que ainda anseiam por viver sem amarras, enfrentando e superando seus próprios desafios e influências negativas. Recebam agora, em nome de Jesus, a plenitude da paz que excede todo entendimento, a força que capacita a perseverar na fé, a revelação que ilumina a bondade de Deus em tudo, e a alegria do Senhor como sua fortaleza e fonte de energia. Que a vitória, a paz, a força e a superação se multipliquem abundantemente em cada área de sua vida, e que você seja um verdadeiro portador do poder de Deus, um canal que transborda e inunda o mundo ao seu redor, com a glória de Cristo. Que a bênção multifacetada do Senhor, que se manifesta em libertação, cura, provisão, paz inabalável e a plenitude de sua presença, esteja sobre você, e sobre tudo o que você empreender. Que sua vida seja um cântico eterno de gratidão, pelo poder de Deus que liberta, protege e transforma sua existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.